Esse vídeo eu preparei para você que está em dúvida aí sobre o que é melhor, o Windows 10 ou o Windows 11. Nós vamos falar nesse vídeo sobre isso. E para você que não me conhece, meu nome é César Fonseca, esse é meu canal Célula Matriz. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Deixa o seu like porque o conteúdo vai ser legal. E deixa nos comentários para mim se você já utiliza o Windows 10 ou o Windows 11, qual deles você prefere. Bom, saiu o Windows 11 e muita gente correu para poder atualizar. Até eu fiquei na dúvida sobre qual era o melhor, certo? Eu não cheguei a fazer nenhum vídeo naquela época, mas tô trazendo agora aí para você porque esse assunto ainda é muito recorrente. Bastante gente me pergunta o que é melhor, né? O Windows 10 ou o Windows 11. E aí a gente precisa começar a falar sobre uma coisa que na verdade não tem a ver com o Windows em si, mas sobre a máquina que você tem. Como que é o seu computador, como que é o seu tablet e tudo mais. Por quê? Cada um desses sistemas operacionais, eles têm requisitos mínimos para poder funcionar num melhor grau assim de eficiência. Então, para você ter certeza que ele é melhor para você, você precisa conhecer qual é a máquina que você tem ou a máquina que você vai adquirir para poder utilizar o sistema operacional do Windows. Diferente do Windows 8, que foi um ótimo sistema operacional, o Windows 10 ele já é muito pesado. Ele já traz uma certa lentidão porque ele traz muitos recursos novos que não haviam no Windows 11. E da mesma forma, o Windows 11 é mais pesado, por assim dizer, do que o Windows 10. E aí, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá, quais são os requisitos mínimos para o Windows 10 funcionar? Bom, de acordo com o site da própria Microsoft, o Windows 10 precisa de um processador de pelo menos 1 GHz ou mais para poder funcionar. Ele vai precisar de uma memória de pelo menos 1 GB caso seja um sistema operacional de 32 bits ou de 2 GB caso seja de 64 bits. Ele também pede que você tenha um espaço no seu disco rígido de pelo menos 20 GB para ele poder utilizar. É uma placa de vídeo de 800 por 600 ou superior, conectividade com acesso à internet, porque todas as atualizações do Windows são feitas automaticamente com acesso à internet, então você precisa ter esse acesso à internet, mas caso você fique sem internet, você ainda assim consegue utilizar. E no caso do Windows 10, você tem a possibilidade de ter 32 bits ou 64 bits. Agora vamos para os requisitos mínimos para o Windows 11. No caso do Windows 11, a gente vai sentir aqui um pouquinho da diferença. Você tem 1 GHz de processador como requisito mínimo, mas ele já exige que você tenha pelo menos 2 núcleos no seu processador. Ele também pede que você tenha de memória RAM 4 GB. E aqui eu já vou atualizar um ponto que a gente vai falar no final, que é com relação ao sistema. O Windows 11 ele não funciona em sistemas operacionais de 32 bits, ele é apenas para 64 bits. Por isso você não tem a divisão de memória RAM para um e para outro, ele é de 4 GB para 64 bits e ponto. Já o espaço no disco, ele pede que você tenha pelo menos 64 GB de disco para poder baixar e utilizar o sistema operacional do Windows 11. A placa de vídeo, ele pede como requisito mínimo o DirectX 12, que é um acelerador de hardware para você melhorar a experiência visual do seu sistema operacional. Ele também precisa de acesso à internet para poder fazer as atualizações, mas funciona sem acesso à internet também, desde que esteja ativo. E aqui eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre como ativar o seu Windows ou como baixar o Windows 10 e o Windows 11, certo? Então, se você está pensando em baixar um dos dois, você consegue fazer isso com o vídeo que está aqui na descrição. Então, beleza. A gente já sabe que para utilizar o Windows 11, você tem que ter um computador muito melhor do que para utilizar o Windows 10. E se ele pede que você tenha como requisito mínimo um pouco mais de hardware, de potência de hardware, isso significa que ele vai utilizar muito mais dessa potência. Então, automaticamente, ele é um sistema operacional que vai exigir um pouco mais do seu computador do que o Windows 10 exige. Então, se você já tem um computador que está um pouquinho lento, que está um pouquinho
complicado ali, tá engasgando um pouquinho, talvez baixar o Windows 11 não seja uma boa ideia. E embora tenha formas de você fazer tanto o Windows 10 quanto o Windows 11 pesar um pouco menos, você ter um pouquinho mais de performance, eu vou deixar até um vídeo aqui também na descrição falando sobre isso, com algumas dicas de como você deixar o seu Windows um pouco mais rápido, melhorar a performance dele. Ainda assim, ele vai exigir mais do seu computador de qualquer forma. Só que a gente não utiliza apenas para isso. Mas quais as diferenças, né? O que ele traz de benefício aí em comparação com o Windows 10, por exemplo? A meu ver, a única coisa que ele trouxe são experiências visuais, então são efeitos de tela, as bordas das telas são mais arredondadas, ele traz algumas texturas novas, uma inicialização diferente, ele traz sons diferentes, mas em si a experiência, o que você vai utilizar, o que você vai fazer, na minha opinião, é a mesma coisa. Tá? Ele traz até alguns recursos diferentes do Windows 10 que eu não sei se são melhores de fato, porque você já está acostumado a usar de uma forma, vai ter que usar de outra. Então não é como se ele trouxesse algo que justificasse você deixar de usar o Windows 10 para usar o Windows 11. Então, pensando em tudo isso, ele é muito mais bonito, ele é muito mais visual, mas em todos os testes que eu olhei na internet, de outros sites, de outros blogs que foram feitos, o Windows 11, inclusive em alguns testes, foi pior do que o Windows 10. Então, o único ponto que me faria trocar é para me acostumar com o Windows 11, já que a partir de 2025 o Windows 10 não terá mais suporte. Então, pensando que lá na frente o Windows 10 já não vai ser mais utilizado, não vai ser mais comercializado pela Microsoft, talvez faria sentido trocar, mas eu prefiro pessoalmente esperar que a Microsoft faça algumas atualizações e melhore o Windows 11 primeiro, para depois eu migrar, porque hoje, olhando o quanto ele me pede de hardware e o quanto ele me entrega, que é muito parecido com o Windows 10, não faz muito sentido. Eu vou trazer um peso muito grande para o meu hardware para ter uma entrega muito baixa, entendeu? Para você que não assistiu o meu vídeo sobre como ativar o Windows, talvez você não tenha esse conhecimento, mas se você tem o Windows 10 ou se você tem o Windows 11, você consegue migrar de um para o outro sem nenhuma dificuldade, sem ter nenhum custo adicional. É só você baixar a versão do outro e alterar a sua chave de ativação de um para o outro, certo? Então isso não tem nenhuma dificuldade, nenhum empecilho. Então é mais isso, vale a pena? Eu sinceramente não te recomendo. Por todos os pontos que eu coloquei aqui, ele não vai te trazer nenhum ganho específico, ele é mais bonito, é visualmente mais interessante, mas se você usa seu computador para trabalhar, para estudar e tudo mais, você precisa de performance. Então até se você é um gamer, você gosta de jogar nessa máquina onde você vai baixar o Windows, eu não recomendaria você baixar o Windows 11 nele. Então é isso, vou deixar aqui os vídeos na descrição para você acessar mais conteúdo sobre o Windows 10 e o Windows 11. Espero que você tenha gostado, caso tenha sido útil as informações que eu trouxe aqui brevemente para você nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa aqui no comentário para mim. Você baixou o Windows 11? Valeu a pena? Não valeu? O que você achou? E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais e tchau!